Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lado C. Então, hoje aqui na mesa comigo o Alexandre, Juliano, fundador da Eleva, e o Rafa, sócio da Circle. Um tópico bem pertinente até para a gente aproveitar o conhecimento e a autoridade do Juliano com a administração de condomínios, que é automação não é sinônimo de estratégia. Então a gente quer ver nos detalhes, né, de como muitas vezes a automação por si só, o software e a inovação tecnológica não vai resolver o caos operacional, os processos, os problemas que uma administradora tem, né? Então até tem um ponto que o Rafa comentou agora, antes da gente entrar ao vivo aqui, né, Rafa? É verdade. O ponto, eu acho que para uma administradora de condomínios no Brasil, eu queria ouvir muito do Juliano, que tem uma bagagem larga de experiência aí no mercado. O que é mais importante, Juliano, quando a gente olha para uma gestão de uma administradora de condomínios? É tecnologia, é processos ou são as pessoas? Ou é um pouco de tudo? Como é que é a tua leitura com toda a bagagem que tu tem, principalmente pensando no mundo atual, onde inteligência artificial está aí, onde automação vem para suprir problemas? Qual a tua leitura inicial para a gente arrancar aqui a conversa? Pois bem, a minha leitura é o seguinte, na verdade é um pouco de cada, mas eu entendo que vem muito mais da habilidade do gestor de como utilizar essas ferramentas ou esses elementos do que dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Vou dar um exemplo bem típico que eu vejo nas empresas que eu estou atendendo. Isso é uma dor comum, tá? Todas têm algum tipo de tecnologia. Há muitos anos. Não é nada, não é uma novidade o que está acontecendo no sentido de ter uma ferramenta que seja para operar o negócio. A questão Juliano, e vale só um parênteses. Tecnologia não tem a ver com digital. Exato. Tecnologia tem a ver com uma técnica para fazer alguma coisa. Tipo, máquina de datilografia nos anos 90 na administradora de condomínio era uma tecnologia. Era uma tecnologia. A transformação digital é outra coisa. Então, esse gancho que tu ia falar, não é tecnologia o ponto. É o quê? É ferramenta, é meio. O que eu vejo é que muitas empresas confundem o meio com o fim. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia é meio, não é o produto fim. Uma administradora de condomínios ou uma imobiliária de aluguel, por exemplo, principalmente as mais tradicionais, que procuram inovar com algumas ferramentas novas, elas às vezes confundem a questão da digitalização e o uso da tecnologia como produto fim. E, na verdade, é produto meio. O que eu quero dizer com isso? Como é que você vai concorrer? Tem uma empresa com 40 colaboradores. Como é que você vai concorrer com uma empresa, pode ser até um exemplo qualquer de um outro segmento, que tenha 1.000 colaboradores, é uma empresa que investe milhões, para não dizer eventualmente até na casa do bi, ou tem um fundo de investimento por trás. Quer dizer, elas têm recursos para implantar uma série de coisas para se tornar um produto fim, mas não um produto meio. Então, sim, as administradoras eu vejo que às vezes confundem o seu papel, achando que implementando novas tecnologias, digitalizando certos produtos e serviços, elas se tornarão um produto digital propriamente dito, ou uma empresa digital. E essa é uma situação que eu vejo, e indo mais além, inclusive, as próprias empresas têm dificuldade de entender como tirar melhor proveito das ferramentas que já possuem. Porque às vezes ficam preocupados em adquirir, em expandir o seu negócio numa visão de escalar, por exemplo, usando a tecnologia para isso. Quer dizer, hoje eu atendo única e exclusivamente a minha cidade, mas será que eu não tenho oportunidade de atender a cidade vizinha? Quais são as necessidades que eu preciso suprir para poder fazer esse atendimento? Aí eu uso a tecnologia. Mas, muitas vezes, essas ferramentas que a gente já possui são muito mal exploradas. Total. Ou são subutilizadas. Subutilizadas, né, Gil? Isso é uma coisa que eu vejo com muita clareza. Ontem, por exemplo, eu estava num cliente e conversando com os líderes deles, se chegou à conclusão que era necessário fazer um treinamento geral daquilo que eles já usam de ferramenta
há mais de 5 anos, por exemplo. Não é nada distante de uma imobiliária de vendas também, né? O CRM é o famoso, tá lá cheio de Exato. recursos e se Sim. usa o mínimo, né? Não Mesma se preenche, situação. não... Então, para mim, a tua resposta fecha em pessoas. Cai em gente. Porque não adianta processo e tecnologia se você não se foca em treinar as pessoas para isso. Exatamente. É que, na verdade, é um conjunto de coisas, né? Não tem, se tivesse uma bala de prata, aquilo que fosse a pílula que resolvesse todos os teus problemas, nós nem estaríamos aqui conversando. Exato. A questão é como é que a gente dosa isso para a necessidade da empresa, para o público que ela atende ou pretende atender, com as ambições de expansão dela ou não. E aí isso traz uma série de outras coisas que às vezes a equipe está demasiadamente inchada de um lado e mal suprida de outro. Uhum. Né? Então, às vezes não é nem a questão só da tecnologia, porque como a tecnologia está acessível, também existem certos modismos que precisam ser contidos, porque daqui a pouco começa a se atropelar e depois não faz as devidas conexões entre a saída de um processo e a entrada no outro. E aí esses gaps que ficam no meio são ali que se tornam os fatores críticos Do negócio. do negócio. O Juliano trouxe a expressão, o modismo. Eu acho que passei por isso. A gente passou nos últimos anos aí por um processo de muita coisa. Uhum. Dá para automatizar tudo, que não sei o quê. Assim, ó, esse pico de milhares de startups com projetos. Isso aqui resolve isso, resolve aquilo, isso aqui automatiza controle de IPTUs em várias cidades, enfim, uma série de coisas que a pessoa tem um problema e antes dela olhar O problema. Descascar o problema. Descascar o problema. Onde está o problema? Não, vou mergulhar nisso. E vi muitos investir pesado nisso, né? Eu tive essa experiência na liderança de uma empresa também de investir em algo que ele deveria começar na cultura da empresa, porque tem pessoas que não vão se adaptar a isso. Ou ali, como o Juliano falou, tu resolve um processo ali, mas ele vai até aqui, mas ele não vai encaixar no outro que vai voltar àquela etapa manual. Sim. Ou seja, então daqui a um pouco tu tem que ter mais gente para operar um sistema, sistema que vira um problema para o negócio. E a gente viu isso quando veio digitalização, é tudo automático, transformação digital. Transformação digital, tem aplicativo para proprietário vender imóvel sem participação de corretor, que não deu certo, morreu em menos de um ano esse projeto, que devem ter injetado muito dinheiro. Então, assim, outras soluções, aí tu começa a olhar, né? Tu tem ali micro soluções, mas que se elas não se encaixam, não resolve o problema e se torna um problema interno daí. E isso aí a gente vê muito acontecer. Então, assim, esse tema sobre, acho que de pensar que a solução para os problemas de redução, porque assim, principalmente reduzir custo, né? Uma administradora de condomínios. Aumentar a eficiência. Então, assim, ela acho que no segmento aí é que tem mais necessidade de trabalho humano, né? Tem obrigações, né, Juliano, que de tempos em tempos aumentam as obrigações de condomínios. Então, teu processo tem que estar sempre se reciclando. Agora, por último, por exemplo, São Paulo, a grande notícia lá é que a proibição de fazer Airbnb em estúdio. Quem é que administra esse condomínio tem esse problema para resolver junto, porque ele está ali. E tem mais um elemento aí. Qual? O cara que comprou, o investidor, que comprou para alugar, porque a gente tem que ter uma visão de ecossistema, Sim, Embora a gente esteja falando do tema condomínio, mas olha como isso já puxa o condômino, que por acaso é um investidor que comprou para alugar. E que se ele comprou, alguém vendeu. Sim. E alguém construiu. Então a cadeia, olha como isso influencia toda a cadeia que gira no entorno disso. O que eu estava pensando agora para provocar, do ponto de vista da comunicação, trazendo o nosso lado C da comunicação. Juliano, e do ponto de vista do público das administradoras, se a gente for olhar, é completamente diverso. É de um senhor de 85 anos a um adolescente de 15.
todas as faixas etárias são públicos de uma administradora à medida que ela expande a sua atuação. Como que tu enxerga essa diversidade de públicos que o de 15 para tecnologia adere, que é uma facilidade para agendar ali o salão de festa, para marcar para não sei o quê, usa até ali com muita facilidade. Já o de 80 vai querer ir lá na administradora e se a administradora não der uma barreira, ele vai querer sentar para tomar café e ficar gastando tempo na administradora, porque para ele a vida é aquilo ali agora. Como que uma administradora, do ponto de vista estratégico, eficiência, ela tem que cuidar dos seus públicos? Como é que tu enxerga isso na prática, na operação? Bem, eu vou dar um passo para trás. Boa. Que vai fechar bem com o que tu está falando. Na verdade, as administradoras, elas têm uma dificuldade muito grande de saber, ou não percebem às vezes, que elas precisam saber quem é o cliente de fato dela. Porque normalmente a relação é administradora-síndico. E o condômino é como se fosse, um exemplo, um acessório que recebe boletos digitalmente, beleza? Tá tudo certo. Com algumas raríssimas exceções nos dias de hoje, que pode ser esse senhor que gosta de ter o papel. Então sempre tem uma pequena estatística nos dias de hoje de gente que recebe documentos em papel, tá tudo certo. A gente está numa transição que ela não é de uma década, exatamente, é uma mudança de gerações que não é assim da noite para o dia, mas enfim, as coisas já estão acontecendo aí há 20 anos nesse sentido. Mas na prática, enfim, aí esse morador, ele tem hoje o app da administradora ou o site da administradora, que ele consegue emitir então, o boleto dele, se porventura ele não recebeu, consegue fazer reservas lá no salão gourmet, no salão de festas, na sauna do condomínio, se tiver, enfim, a quadra de tênis. Mas fora isso, a administradora não tem relação nenhuma com... Ela tem o CPF do condômino, porque obrigatoriamente ela precisa para gerar os boletos, o nome... E o endereço. E talvez um e-mail e até um número de celular. Mas ela não tem nada, ela não sabe quem mora lá, quantas pessoas residem. Por quê? Essa é a minha pergunta, é a minha indignação do ponto de vista da comunicação. Exato. Pelo conceito que as administradoras hoje trabalham, não é que eles não queiram ter, é porque não é necessário, entre aspas, ter mais essa informação. Então, não é que não seja necessário para os dias de hoje, mas para fazer aquilo que é o negócio principal ou a modelagem existente, essa informação ela é desnecessária. Mas vamos pensar juntos agora. Eu gosto muito de olhar o ecossistema, né? A administração de condomínios está sendo invadida por outras verticais, como qualquer outro negócio nos dias de hoje. A própria administração de imóveis também. A pergunta é, essas invasões dessas verticais atingem não só o condomínio, com a prestação de serviços complementares que as administradoras não prestam, e aí tem a oportunidade de ampliar o escopo de negócio, mas também serviços que chegam até a ponta que não é explorada adequadamente, digamos assim. Explorada, eu me refiro na prestação de serviços, no atendimento de necessidades que muitas vezes a administração não se dá nem conta, a administradora, melhor dizendo, não se dá nem conta das possibilidades que ela tem. Vou dar um exemplo muito simples, mas que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Bem, não é novidade que, isso não é de agora, que todo mundo tem um pet, ou quase todo mundo tem um pet, quando não tem mais de um. E esse é um fenômeno social, enfim, que não é pauta de um assunto como esse, mas influencia. Influencia. E, por exemplo, eu não sei quem mora na residência, quem dirá eu saber se tem pet ou não. Mas tendo pet, eu não tenho a condição de prestar serviços para atender essa necessidade. E eu não estou dizendo que é prestar serviços daquilo que eu não tenho a menor qualificação de fazer, como, por exemplo, ser uma pet shop, não é isso. Mas, por exemplo, uma das verticais
que podem ser melhor exploradas nas administradoras de condomínios é a vertical de seguros. Que tem seguros direcionados ao negócio, mas seguros que também atendem às necessidades do cliente de ponta, que é o condômino que eu chamo. Então, ali não é uma oportunidade de ter um seguro pet, por exemplo. Sim. Mas se eu não sei nem quem mora lá, quem dirá se tem pet ou não. Então, tô dando um exemplo simples, mas que tem tudo a ver com esse despertar que eu, particularmente, eu tenho provocado muito isso nos clientes que eu tenho atendido, que como as margens cada vez são menores, e em virtude da concorrência, e quando se olha condomínio, é uma coisa que é bem comum isso em todos os cenários, a administração de condomínios, ela é muito, a competição é muito acirrada, e muitas vezes não tem diferenciação clara Aí é que tá, de uma exato. empresa. Exato. Não, e a gente está num momento de ultra personalização, não só do serviço, mas da própria comunicação. E às vezes ter esse tato, ter essa informação ali de cada condômino, personalizar a entrega do serviço. Bom, a gente tem esse pool de serviço aqui para pet, por exemplo. Tem até um seguro pet, sei lá. Outra coisa assim, ó, que eu vejo de todo o tempo que eu acompanho esse mercado. Acho que o grande desafio de uma administradora de condomínios é conquistar o condômino como um cliente. Bem naquela escala de marketing mesmo. É verdade. O cara que... É isso aí. O cara escolheu o imóvel para morar. Quem é que administra? A imobiliária tal, não quero. Esse outro, quem é que administra? Não, eu quero ser condômino dessa empresa. Eu acho que esse é o maior desafio de marketing de uma administradora de condomínios, é conquistar o cara da ponta. É não ser lembrado Eu acho que tu matou a charada. E isso não é só para tu entrar também com tudo, mas não é só não é no momento da decisão da compra do aluguel. Isso é depois que está decidido, né? No dia zero da decisão, entra a administradora. Porque a imobiliária ali já fez o papel dela até então. No máximo vai administrar o aluguel, se for a locação. E a partir dali a administradora tem tudo para fazer o nome dela ali, né? Faz teu nome a partir dali, né? Mas Gil, assim, ó, olhando como, né, acho que provavelmente, acredito que ao vivo, né, o cara sempre brinca ao vivo, tem bastante gente desse mercado de administradora de condomínios. Eu acho que tem um olhar muito, assim, é um negócio que ele se desenvolve normalmente de dentro para fora. O empresário, que o líder desse segmento, ele tem que desenvolver de dentro para fora. Acho que assim, acho que é o segmento do mercado imobiliário. Tu pega a construção civil, tem uma tecnologia muito avançada, compra e venda tem um movimento muito forte, todo mundo quer vender algo para te ajudar a vender mais com a tua empresa, mas assim, eu vejo que para administração de condomínios, o máximo que tu tem são bons sistemas que te dão um amparo, que existe investimento para atender o teu crescimento, mas assim, de trazer algo de fora para ajudar o cara, né, a desenvolver o seu negócio. Eu acho que é o segmento que tem menos olhar para isso, porque ele é complexo, ele é bem complexo. Ele é complexo mesmo, isso não dá para negar. Ele é complexo e trabalhoso, porque administrar condomínios, apesar de tu não prestar um serviço direto para o cliente da ponta, que seria o condômino, entre aspas, tá? Porque, na verdade, tu tá... afetando a vida dele, né? Exatamente. Na assessoria que tu dá pro síndico, se não for adequada, vai interferir na vida dele, simples. De um olhar bem simples. Mas da forma com que os serviços são prestados, eu vejo, que era o que eu ia comentar antes, uma planificação. Quer dizer, o cliente... ele que vai contratar os serviços, ele não consegue distinguir muito bem, ou às vezes não consegue, pura e simplesmente não consegue distinguir a diferença da empresa A para B. E a marca passa a ser um ponto fundamental. Eu sempre penso assim, ó, em serviços de naturezas planificadas, que eu não estou dizendo que isso não deve mudar, eu entendo que deve mudar, mas essa mudança não é da noite para o dia. Por exemplo, quando o meu foco passa a ser não só mais o condomínio, mas aquele que reside lá, eu já estou saindo da planificação ou da padronização de serviço, para ficar mais claro o que eu estou falando. Mas quando isso ocorre, o diferencial passa a ser outros elementos, como trazendo
para a expertise de vocês, passa a ser a marca, a credibilidade que ela te transmite, a segurança que ela te transmite. Quer dizer, essa é uma variável que pesa muito nesse segmento. E não só no segmento de condomínios, mas obviamente no segmento imobiliário como um todo. Até, compra e venda também, administração de aluguéis. Mas enfim, e existem oportunidades muito nichadas nesse segmento, principalmente para as empresas que não buscam massificação. As grandes administradoras, quer queira, quer não queira, elas têm mais dificuldade de direcionar seus produtos adequadamente, porque pelo fato de não conhecer quem reside, elas não conseguem oferecer uma gama de produtos e serviços que podem ser disponibilizados adequadamente, porque não sabem se vão vender, por exemplo, vamos pegar o exemplo anterior, um seguro pet para alguém que não tenha. Sim. E aí o que acontece no aspecto da comunicação, que eu acho que isso é uma questão do comportamento humano e reverbera em todas as outras coisas. No momento que tu é impactado 1, 2 ou 3 vezes pelaquela empresa te oferecendo algo que não te interessa ou não serve para ti, que é mais do que não te interessa, não se encaixa com a tua realidade, na quarta, quinta, se já não for na segunda, tu já virou, se for o WhatsApp, digital, tu já bloqueou o e-mail. Se não entrar no spam, tu já deleta. Então, existe um desperdício muito grande na comunicação, pela falta de conhecimento. E aí entra a questão anterior, que era com a abertura do René na questão de fato, a tecnologia é sinônimo de solução estratégica? Depende. Sim. Depende para que propósito eu tenho. Agora, que ela é necessária, não se discute isso. Nós não estamos nem entrando no mérito, Mas ela é camada, ela não é, como tu disse, ela não é a fim. fim, ela é a camada, ela é uma camada da história. E quem se confundir com isso vai ter grandes dificuldades, porque tu não consegue competir com uma empresa que é a natureza dela, isto é, o produto fim dela é a tecnologia. Sim. Como é que eu sou uma empresa tradicional, eu vou me posicionar para competir nesse ensejo de mercado? Então também existe uma confusão e muitas dúvidas de como se adaptar a essas mudanças todas que a vida tem nos proporcionado todos os dias e que por acaso, entre aspas, reverberam onde eu moro, e onde eu moro é administrado por alguém, e assim sucessivamente. Por onde começar? Como priorizar? E aí entra aqueles elementos. Eu tenho equipe, mas aí o Ale comentou uma coisa muito interessante, que é a questão da cultura, né? As empresas às vezes querem fazer mudanças e fica no corpo da direção, mas dali para baixo a empresa respira outra coisa. E aí depois não fecha. Na hora de tu trazer aquela nova solução, não fecha. A empresa não está preparada no aspecto mais básico, que seria o aspecto cultural, que a empresa não tem, eventualmente falando, isso não é uma padronização de situações, o devido preparo para esta nova empreitada, vamos chamar assim, ou para esse novo direcionamento, ou é para essa nova tendência, vamos dizer assim. Então é um conjunto de elementos que não tem aquela pílula que eu comentei no início, né? Não tem uma pílula, isso aqui, se tu tomar isso aqui, vai resolver essa tua dor aqui. Especificamente, depende da situação da empresa, cada caso é um caso. Mas de maneira geral, ela vai nessa direção aí que eu estou comentando. Tu vive a administração de condomínios há mais de 30 anos, passou por uma grande companhia como um dos diretores por um longo período e agora atende algumas empresas de administração de condomínios aqui pelo Brasil. A pergunta que eu tenho para te fazer é, quando tu senta na frente das pessoas que são donas de administradora de condomínio, qual é a maior dificuldade que tu está enxergando desses donos, dessas donas, de enxergarem o que precisa ser feito? A maior dificuldade que eu assim, vislumbro é até o entendimento da dificuldade que estão tendo, com clareza. É a falta de clareza.
Porque estão mergulhados num negócio. No negócio. E não tem parâmetros de fora ou de mercado. Não, enfim, estão vivendo embebidos naquele negócio e sem clareza, muitas vezes, não só para onde ir, mas da sua própria dificuldade. Tem coisas que saltam aos olhos. Mas então, assim, o que eu procuro fazer para ter um início mais assertivo da consultoria? Isso é um padrão que eu adotei. Eu faço um diagnóstico. Eu não fico dando sugestão, dando dica, isso e aquilo. Eu faço um diagnóstico. Onde estamos? Da onde viemos, onde somos? Estamos e para onde vamos? Porque esse diagnóstico ele faz provocações para justamente tornar mais claro, inclusive, o objetivo desse trabalho que a gente está fazendo. O Juliano é o Buda dos donos de condomínio, porque ele traz consciência para a mente dos donos e donas. Pois é, eu ia perguntar um negócio, mas não vou mais, porque ele já adiantou ali, né? Porque assim, ó, tá tudo bem aí? Tô tudo certo. Tem alguém embaixo da mesa. Não, foi o gato que passou aqui agora. Assim, ó, vamos dizer assim, vamos pegar um exemplo de uma administradora que o cara sentiu que ele tá bem, tá? Ele tem... o negócio dele tá na mão, ele tá dentro do negócio, que é normal, né? Ele vivenciou esse negócio desde o início e tal. Tá no grupo no grupo do... Como é que chama nos condomínios, né? No grupo dos síndicos SOS 24 horas da administradora. Tá atendendo 24 horas. Tá dentro dos grupos, né? Monitorando o atendimento. Então, assim, ó, como é que esse cara... A pergunta ia ser, como é que esse cara, antes de ele vai pensar em tecnologia, né? Vou trazer uma conclusão que eu tirei, né? Ele vai pensar em tecnologia. Não tem como fazer isso antes do diagnóstico. Total. Primeiro passo é entender, sabe, onde é que tu tá. Porque uma coisa que tu falando me veio, assim, que às vezes dentro do sistema que tu tem, tu já tem a tecnologia que tu tá tentando comprar fora, só que por falta do time exercitar aquele... Exato. E não ter clareza. Não, e às vezes é melhor uma planilha e um processo simples, o hábito, do que uma tecnologia que vai gerar um custo... anual aí. Duvidosa. E planilha é tecnologia, sim, duvidosa, né? Não e a planilha é tecnologia, mas eu digo, às vezes não é aquela simples coisa... para resolver um problema. Exato. E às vezes tu vai ter essa eficiência, né? Reduzir o custo, ter uma eficiência operacional melhor. Às vezes só pela comunicação. Vou trazer esse tema de novo, que é o core de vocês principal, porque para mim o problema começa na comunicação. É incrível a quantidade de pessoas que trabalham juntas e não se falam. É incrível a quantidade de pessoas que trabalham juntas e mandam o WhatsApp ao invés de tirar a bunda da cadeira e ir lá no setor e falar. Porque há uma diferença se tu tem a oportunidade, né, de falar do que tu escrever. A tua chance de... ruído. Exatamente, de evitar ruído é muito maior. Então... E de alguém encaminhar o que tu escreveu também. E alguém lê, e aí lê no tempo que tu precisa. Só que o tempo que tu precisa, muitas vezes, é o tempo do cliente que vai te julgar depois pela tua entrega. Então, é uma conexão total. O ano passado eu tive numa administradora de condomínios, eu não vou falar o nome para não expor aqui. Não, mas foi boa, foi uma situação boa. Na Aliança. E eu tava com a equipe deles lá, inclusive um abraço pro pessoal da Aliança aí. 60 pessoas reunidas de diversos setores. Qual foi a minha provocação para eles? Vocês vão trabalhar agora que nem vocês faziam quando tinham 5 anos de idade, telefone sem fio. Vamos fazer um teste. Aí eu cheguei, era um grupo assim, cada grupo tinha umas 4 pessoas, 5 pessoas. Aí eu cheguei no ouvido do Alexandre. Alexandre, o João ligou agora de manhã pedindo o boleto atualizado dele porque ele não conseguiu abrir no app. Ele é da rua Ondina X, número 37. Pode retornar para ele agora? Passei pro Alexandre por telefone sem fio. O Alexandre tinha que passar pro Renê por telefone sem fio a informação. O Renê tinha que passar pro Juliano a informação do seu João. Que é o que acontece no dia a dia da operação. Informação acontecendo. Às vezes um tem que falar com o outro. Às vezes, o prestador de serviço, isso, aquilo, outro. No final, todos, mas não teve um, deram risada. A informação veio toda distorcida. Qual foi o problema? Não confirmei que informação que tu tinha me passado.
Então eu entendi que foi o João ligou, preciso mandar o boleto atualizado para ele até a tarde de hoje, e ele mora na rua Ondina, X, número tal. É isso? Aí tu confirma, é isso. Beleza. Se eu tivesse feito uma confirmação, que eu entendi, claro, que não nessa velocidade lenta que eu tô fazendo aqui, mas a confirmação da comunicação evita ruídos. E uma coisa, pegando um gancho da tua fala, contribuindo, e as pessoas 100% praticamente fazem o que eu vou falar agora. Tu entendeu? Exatamente. Sim. Todos falavam, não, entendi. Mas não confirmavam. Mas a pergunta... No final chegou um aviso de desocupação. Muito engraçado. Mas é assim, ó, todo mundo riu, claro, filho, vira uma coisa engraçada, mas é porque a pessoa só perguntou se tu entendeu, a outra falou sim. Mas entendeu o quê, né? De confirmar. Exato. Eu acho que a pergunta correta é essa. Entendeu o quê? O que tu entendeu? O que tu entendeu? Tem até um livro, Poder de Delegar. É um livro bem pequenininho. Mas ele é transformador, assim, pra ficar em equipe e tudo mais. Porque ele é essa história clássica, ali na visão de um gestor. Legal. Que daí o cara vai lá, delega um negócio e aí dá um problema. Aí volta o funcionário com aquele problema. Daí ele ajusta, aí o funcionário vai de novo, aí volta com outro problema. E aí até que no final ele tem é isso, a confirmação, não sei o quê. Acabou. A analogia que eu faço sempre, as pessoas olham, mas que nada a ver, mas a administração de condomínio, para mim tem muito a ver com a administração aérea dos aviões. O avião e o piloto e o controlador, eles todo o tempo confirmam a informação. Sim. Tu fala, eu tô a tantos pés, tô a velocidade tal, coordenado a tal. O controlador vai responder, entendido, você está a tantos pés, a tantos tal, coordenado. Ciente. Agora então vire para 297, mantenha a tal altura, e aí o piloto responde, vou virar a 297, vou manter a tal altura. Mas isso é questão de segundos. Sim. Não é que vai perder mais tempo. É por isso que os aviões não caem tanto. Não cai tanto. Esse detalhe. Entendeu? Eu lembro que ele tem o cara... o cara tá pousando e o outro decolando e o cara... esqueci de avisar, mas deu tudo certo. Entendeu? Mas é uma analogia que as pessoas falam, é verdade, por isso que os aviões não caem tanto. Sim. É seguro e tal. É pra organizar o processo, tem método, exato. É interessante essa comparação, apesar de ser totalmente... oposto, né? Não tem nada disso. É que o risco é tão grande de falha de comunicação que não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode. Não pode. Mas é que tá, e esse gargalo do hábito? Tá? Tu tem que criar o hábito ali nesse time. Treinar. Não, é treino, beleza? É o que o Alexandre e o Juliano estavam falando. Cultura, tu melhora, desenvolve com treino. Com treino. É treino. E eu acredito muito na repetição também daquilo como um mantra, né? E tem mais um ponto, tá? Na medida que as empresas vão crescendo, esse é um segmento, assim... A administração de condomínio, a pessoa que trabalha ali, ela tem que gostar. Uhum. E aí, normalmente, ela fica mais tempo. Porque o turnover da área é ruim para o negócio e tal. Então, é difícil tu encaixar. Então, quem não vai dar certo, pelo menos no meu ponto de vista, ele sai rápido, ele sai fora rápido. Porque é moedor de carne, é pressão. Tu é cobrado direto ali, enfim. Só que o que acontece? Na medida que o tempo passa, vão ficando... o pessoal ali que já é o dono da verdade do processo. Não, isso aí não vai dar certo. O Ricardo não vai dar certo. Por mais que tu... Então, às vezes, esse movimento parte de tu ver as pessoas e movimentar pessoas que não estão prontas ou abertas a passar por uma transformação. Isso é bem comum. Às vezes, essa pessoa... esse cara não pode sair. Aí tu trava todo um processo do teu negócio por causa daquele cara. Sim. Tem uma questão que eu tô falando, que esse eu posso dizer que é 100% comum em todos os casos, e não só clientes que eu atendo, mas se perguntar para um proprietário de uma administradora e de aluguéis, também vai te dizer a mesma coisa. É a questão do gerenciamento do seu próprio tempo e a capacidade de priorização. E aí eu volto a falar do porquê que eu faço o diagnóstico, né, que aí faz parte do nosso trabalho, enfim, mas eu acho importante esclarecer esse ponto para ajudar esse empresário a compreender primeiro a sua real necessidade, para poder vislumbrar seus objetivos, para poder, então, utilizar o seu tempo. E quando eu falo seu tempo, é o seu tempo empresa, Sim. que não é só o dele. Se ele disser que é para lá, todos os esforços da empresa vão para lá. Então, é uma cadeia.
Então, mas essa limitação, ela é comum a todos nós. Nós estamos sempre, constantemente, tendo que priorizar. Vai fazer uma agenda. Dependendo do assunto, tu vai encaixar de qualquer jeito na tua agenda que já está fechada. A Cristina Junqueira, agora presidente o problema é quando tu faz, só para concluir, o problema é quando tu faz isso sistematicamente. A exceção pela falta de critérios ou clareza de onde se quer chegar, passa a ser tudo prioridade. E a empresa começa a viver um senso de urgência. E esse senso de urgência traz uma ansiedade. E querendo ou não, nós somos seres humanos, então nós estamos propensos a ser contagiados com essa ansiedade. E aí tu não consegue identificar com clareza onde é que começou. Tu nem faz essa pergunta. Tu tá vivendo aquilo e tu já não sabe nem mais o porquê que tu tá naquele processo de ansiedade, de pressa. E aí tudo entra nesse caldeirão. Qualquer coisa entra nesse caldeirão. Então, eu acho muito importante essa clareza para poder dar break naquilo que não é necessário ou não é prioridade para esse momento, porque nossos recursos são finitos. São finitos, já está decretado tempo, recurso financeiro, recurso humano, recurso físico, energia e disposição, muitas vezes. Que aí entra outro tema, que é um outro assunto que a gente atua, que é a questão dos M&As, que a gente vê aí, não só por questões societárias, porque às vezes falece um sócio, aí, enfim, aí tem todas as nuances. Exato, que não é o tema, mas também nesse momento tu constata a falta de disposição, de energia. Às vezes até de motivação para seguir mudando, para seguir fazendo. Então isso está conectado, essas coisas todas estão conectadas pelo simples fato de sermos seres humanos. E assim, no negócio, a administração de condomínio, como tudo são ciclos de 30 dias, né? De cada mês, né? Sim. Então, a maioria das coisas se repetem. Tu tira ali a assembleia de eleição de síndico, a assembleia de prestação de contas e tal, mas mês a mês é um ciclo mensal, fechou o mês, começa outro, então isso te convida pelo teu, né? Mês que vem eu vejo isso. E daí depois, isso acaba entrando no próprio ciclo, a coisa ficando para depois e tu vai enchendo o teu tempo com coisas que realmente não vão te ajudar a dar o próximo passo ali. E assim, eu sempre olho para essas coisas que são muito mecânicas e automáticas, né? Gera boleto, cobra, inadimplência, tá? Assembleia, sabe? Então, as pessoas quando entram num automático, a coisa, quando vê o tempo, passa muito mais rápido. E tu vê, perdi esse ano, não consegui fazer nada, não consegui expandir meu negócio, não consegui olhar para o crescimento dele. E isso que tu trouxe ali de venda de empresa, eu sempre tive uma visão assim, eu preciso preparar o meu negócio para ele ser bem vendido. Se eu vou vender ou não, não sei. Mas eu não posso preparar ele para ser um negócio endividado, apertado. Eu preciso preparar ele para ser bem vendido. Se ele estiver pronto, meu imóvel também pode ser. Meu negócio está redondinho, ajustadinho, assim. Pode fazer auditoria que tá para ser vendido. Não, então quer dizer que ele está me dando retorno. Sabe que isso que o Alexandre trouxe, para mim, é fundamental. Eu falo isso para os meus clientes, seguinte. O camarada não tem a menor intenção de cogitar essa hipótese. E nem estou eu lá para fazer esse papel. A questão é o seguinte, vamos deixar a noiva pronta para casar. Porque é que nem eu ter um imóvel e não está tendo retorno sobre aquele investimento que eu fiz. Seja por questões de depreciação do bem, seja por falta de investimento, às vezes de fazer uma mobília. Como, por exemplo, a gente vê ainda, por incrível que pareça, nos dias de hoje, tu recebe o imóvel da consultora sem piso e tu bota para alugar assim. Tu vê? Não tem fundamento, cara. E aí a administração do imóvel não te dá essa... Olha, eu nem chamaria isso de consultoria, mas não te dá esse apoio básico de te orientar, porque eu sou médico, cara. Eu tô sempre... Sabe, eu acordo 5 da manhã, já tô operando 7.
Estou dando um exemplo qualquer, exato, mas é que, sabe, são pessoas, a gente lida com pessoas que realmente têm o tempo envolvido em coisas críticas. É como se fosse chegar a comprar um carro sem tapete e sem gasolina para sair da Não, sem concessionária. tapete vai, agora sem gasolina. Sem pneu. Sem pneu. Não, sem gasolina. O senhor vai na borracharia e bota... Não, mas a gente pode botar aqui para o senhor. Mas então, apesar de ser até um pouco exagerado, isso acontece. Muito, mas muito. Mas no Brasil inteiro, tá, Juliano? Não é só Rio Grande do Sul. Nem... É cultura. Mas o entregar sem piso é muito coisa de Porto Alegre, assim. Não, sabe? não. Brasil inteiro, cara. Não é Interior do Mato Grosso. Capitais, mas tipo interior assim, do Mato Grosso. aqui o interior... desculpa, entregar sem piso o imóvel, tá falando? Isso. Qual o exemplo que eu dei? Isso. Capital, assim, por exemplo... aqui interior geralmente entrega meio que não se cogita, né? Sim, é incogitável. Aí a gente negociou um apartamento que é de uma construtora de Capão, aqui não lembro que região é. Eles entregam com piso, porque é característica de Capão da Canoa entregar com piso. Peguei o teu gancho e assim, ó. E o que tu falou ali, a gente já tá falando de administração de locação, venda de locação. Não, mas tem tudo a ver, tá no ecossistema. Se o cara não... Acho que a gente vai ter um outro episódio falando de outras coisas que eu acho que vai ter bastante gancho com isso aí. Assim, ó, o cara não orientar o proprietário, é normal, sim, tu tá pagando, sem piso, mas se tivesse piso, tu ia pagar um pouquinho a mais na compra. É matemático, não é brinde piso. Né? Mas se tem é obrigação do cara, olha, sem piso vai demorar 6, 7 meses para alugar até achar alguém que queira fazer um investimento e no prédio tem mais 5, 6 com piso, por exemplo. Não, se demorar 5, 6 meses tá ótimo. Né? Mas tipo se tiver não sei nem se vai. Exatamente. Dependendo, Claro que é diferente do imóvel comercial, tá? Mas aí é outra história. Mas que aí o cara vai botar tudo abaixo e faz de novo, né? No comercial, mas assim esse processo assim a gente no episódio anterior, não sei qual vai ser a ordem depois, azar, foda-se, desculpa. Mas assim, ó, essa história tá no atendimento também, né? Tá no atendimento, cara, só um pouquinho, temos que fazer isso. E aí pode virar até uma alternativa. O cara já misturou tudo aqui, né? Virar uma alternativa. Às vezes o cara comprou esse imóvel e realmente ele não tem recurso para fazer esse investimento. Sim. Tá, mas tudo isso que a gente está falando tá girando em torno de um... Eu vou usar o mesmo termo do Juliano. É um caldeirão. Não é só o caldeirão do tempo. É o caldeirão, na minha percepção, Cara, existe até um medo inconsciente da própria administradora em ter essa comunicação melhor e diferente com o seu condômino ou o seu inquilino e por aí vai. E às vezes, cara, ele não tá... essa administradora, ela acha que não tem como sair daquela bolha, daquele caldeirão. Então ela fica no automático daquela comunicação de sempre há 10, 15, 20, 30 anos, dependendo. Mas assim, ó, eu acho que isso acontece porque, como a gente falou antes ali, esse empresário, ele recebe muito pouco de fora. Uhum. Ele recebe pouco de fora, ele não tem onde buscar ajuda para olhar o negócio dele. Aí eu vou fazer uma pergunta de bala de prata de novo, que eu gosto de uma bala de prata para ver o que sai do Juliano. Não sei, eu falei que eu não tenho pílula. Mas... Que é o seguinte, fazendo esse gancho do René sobre caldeirão e o que tu falou, a Cristina Junqueiras, a presidente do Nubank, ela tem uma metodologia de trabalho como gestora do negócio, que a cada 6 meses ela diz que limpa toda a agenda dela e reorganiza a agenda com base no que vai ser a prioridade do semestre. Ou seja, ela para o caldeirão dela como gestora, como líder, desliga o fogo. Desliga o fogo Sim. e fala, cara, o que eu vou botar na panela agora? Vai ser isso aqui. Em próximos 6 meses. Faz todo sentido. Cara, eu achei isso, mudou a minha cabeça quando eu ouvi essa metodologia dela. Faz todo sentido. A minha pergunta é a bala de prata pro dona de uma administradora de condomínio. Se você fosse falar agora no olho dele, de forma genérica, porque não tem como fazer um diagnóstico de cada um que está assistindo, que uma pessoa que é proprietária de uma administradora de condomínio precisa considerar primeiro? E aí a tua escala de prioridade. Chega hoje numa administradora de condomínio.
seja o tamanho que ela for, qual é a primeira coisa que tu vai dizer pra gente olhar e testar em que pé tá esse caldeirão? Olha, cara, eu vou ter que puxar a brasa pro meu assado, Vai firme. porque é o meu trabalho. A primeira coisa é saber o que eu quero. Porque isso precisa saber qual é a minha necessidade. Porque senão é mais uma eventual dica, que não é esse o propósito, dar dicas, mas eu que penso Fazer quem dá pensar. dica não dá Dica consultoria. Não, é fazer pensar. Exato, Fazer pensar. então não é esse freio, não é simultaneamente já sair de uma coisa e já, não, então agora tu faz isso. Não é isso. Ao contrário, é parar pra pensar. É claro que não é a proposta literalmente parar, porque como tu sabe, não é possível parar o ônibus para trocar os pneus numa empresa. Tu não consegue. Seria o ideal, o sonho de consumo. Agora a gente vai parar um mês, a gente só vai se dedicar a resolver essa situação. Tudo o que tu faz na Mas empresa... parar 2 dias, como um líder, é possível, não é? Como líder, sim. Sim. Eu acho que Como como líder. colaborador também. Mas Claro, o cara nem fica sabendo. E nem fica sabendo. Já estão parados às vezes. Mas a questão... Paradas remuneradas. Mas a questão... Não, trocadilho. Mas a questão dessa freada, vamos chamar assim, essa troca desses pneus do ônibus parado, ela é impossível de fazer. Pelo menos eu creio que seja. Então aí já entra outra questão, que aí entra o ponto que todo mundo tem em comum de novo. Quer dizer, como eu faço para trocar os pneus do meu ônibus andando? E daí já saiu do estágio do que fazer para o como. Então, são etapas, na verdade, né? Não tem, assim, uma... Respondendo de bate-pronto, é exatamente isso que eu... A resposta inicial, pensar, é o que eu quero com a minha administradora. E é difícil extrair essa resposta? Porque nós não fazemos essa pergunta. Do tipo assim, pode parecer até estúpido, mas quem sou eu de fato? Como eu me reconheço? Eu sei quais são as minhas fortalezas e eu tenho consciência das minhas fraquezas. Esse é um processo humano. Porque a gente não faz isso. Então, como eu sou um ser humano e estou tocando uma empresa, eu não trago isso para o negócio. Pelo menos nesse nível de profundidade. Obviamente, eu não estou querendo ser aqui um consultor holístico. Não é nada disso. Nem é Mas o teu faz perfil. parte, exatamente. Mas faz parte do processo de mudança ou de solução de problemas, saber quais são os meus problemas, ou quais são as minhas necessidades. Porque às vezes a gente vê a coisa desse tamanho e daqui a pouco a situação é lá, ó, não está bem aqui. É que nem às vezes uma infiltração. A água está infiltrando ali, mas está vazando lá, ó. Está infiltrando de fato lá. Ó. E não é uma ali, mas eu estou vendo lá. E parece que é lá, né? Então é um processo. A própria natureza nos mostra algumas coisinhas nesse sentido. Eu acho que desse episódio... Caminhando para os final. finalmente. Eu acho que assim, ó, vamos Sintetizar. Vamos dar uma Sintetizar. concluída, então. Assim, tecnologia, investimento em tecnologia, novos sistemas, digitalização de processos, eles podem ser estratégicos, desde que se cumpra algumas etapas antes de entendimento da empresa, de necessidade, de quem são as pessoas. É isso? Exatamente. A gente volta para um ciclo, né? Pessoas, processo, tecnologia, pessoas. A gente conversou e voltou para pessoas. Automação, para fechar essa conta, automação e tecnologia e tudo mais, é isso que vai matar as administradoras atuais e tradicionais? O que vai matar um negócio tradicional de administração hoje, de imóveis, de condomínios? Eu creio até que não seria outra... Vamos dizer... É uma provocação não literal, mas uma... Para mim, tudo que não gera valor a quem serve, por exemplo, ao cliente, está decretado a morte. O ponto é esse para qualquer negócio. Então, e por incrível que pareça, gente, tem empresas que, em virtude da falta completa de tempo, porque entre aspas, tá? Nesse processo que o Alê trouxe como exemplo continuado, sequer pesquisam os seus clientes. O seu nível de satisfação,
né? Não fazem um NPS básico. Às vezes é por medo de ouvir a verdade. Muitos que falam Bem, isso pra nós, não é? Eu não quero nem saber o que eles vão falar. Eu falei, pô, Mas olha que que dicotomia que eles estão vivendo ali. Mas é uma questão de total incoerência no meu entendimento. Porque se eu sirvo alguém, eu no mínimo preciso saber se eu estou servindo adequadamente. As expectativas. E eu não estou nem falando em superar, porque isso já vira um outro assunto. Eu estou falando do propósito do meu negócio de servir alguém. E esse alguém é o cliente. Então eu tenho que olhar para ele. Eu não posso olhar o cliente como um estorvo, porque atrapalha os meus processos, porque eu tenho que atender. Mas, gente, acontece, é uma inversão não desejada, mas é uma inversão de valores. Então eu fecho esse ciclo que o René falou, pessoas, processo, tecnologia, no meio tá os clientes. É isso? Pessoas. Pessoas. Que são as pessoas. As pessoas mas são da as companhia internas, e os clientes estão no meio. exato. que são também Pessoas. pessoas. Que são pessoas. também pessoas. Exato. Que maravilha. Agradecemos aí, então, primeiro, a nossa audiência maravilhosa, Qualificada, linda. qualificada, não só dos canais oficiais, não só do Spotify e do YouTube, mas também quem assiste o corte também, quem vê ali, recebe uma pílula na rede social, tudo certo. Não vai ver esse agradecimento, mas tá agradecido. Faz um agradecimento pra cortar e botar no final Eu de botar todos. no final isso, do isso. corte. Peguei vocês. Tô aqui. E também o tempo e disponibilidade de vocês aí, acho que sempre bom conversar nesse nível e ter conversas legais aí, acho que Acho que trazer um contribui tema muito. que pouco se fala. É um tema que não Pouco se aparece, né? Um tema que não... E que se for ver, conteúdo como um todo tem pouco sobre esse tema que a gente trouxe. Verdade. Então, ansioso pro próximo também. Boa. Tamo Maravilha. junto. Obrigado. Obrigado, turma. Valeu. Obrigado.